Os desafios para uma cidade de 12 milhões de habitantes, a maior cidade da América Latina e que tem 30% do seu território como território rural, é imenso. As cadeias que estão criadas e que estão disponíveis são muito nocivas ao meio ambiente. A gente sempre teve essa vontade de produzir orgânico, mas nunca teve alguém concreto, né, para poder estar entendendo nessa parte difícil de conversão. Não tinha como escoar a mercadoria, né? Como na planta vai poder plantar orgânicos, tem para quem oferecer, né? Apesar de ser muito próximo da cidade, o território rural aqui fica a 40 quilômetros do centro, é um desafio enorme você escoar essa produção, organizar, fazer o planejamento e ter uma possibilidade de adequação ao mercado que é bastante complexo para uma agricultura que é a agricultura familiar. E tem uma questão também que tem a ver muito com a política pública local, né, do que é feito para orientar e fortalecer esses agricultores. Vários produtores têm inércia produtiva, mas ainda não acessam, pelo volume que produzem, redes de supermercado e nem as redes tradicionais de comercialização. Em cada etapa desse caminho existem pequenos desperdícios. Além disso, na preparação, no processamento, na embalagem, tentar usar esse resíduo de uma forma que seja transformada de novo em alimento. São Paulo tem uma singularidade que é a zona rural, justamente. A gente está falando de um recorte de zona rural sul de São Paulo, que é uma zona de mananciais hídricos que abastece 1/3 da população de São Paulo. Então você precisa pensar na conservação ambiental dessas áreas para continuar com essas águas. Você tem uma questão de vulnerabilidade social e uma possibilidade de um consumo local para essa produção que nasce aqui nesse território. Essa área aqui é uma área de produção de alimentos, né? Nós plantamos aqui já desde quase uns 30 anos, né, que a gente produz aqui nessa chácara, né? A principal missão do projeto Liga os Pontos é essa consolidação do ambiente rural. A gente está falando de conservação ambiental, a gente está falando de produção, de melhorar a produção e a gente está falando de manter a população no ambiente rural com as características rurais. A estratégia do projeto é fortalecer essa agricultura de base, é criar possibilidades dentro da cadeia de valor e evidenciar isso com dados reais, né, e oficiais para fomentar políticas públicas que olhem para esse território e trabalhem em prol dessa consolidação. A produção era convencional. E convencional, o material que a gente compra é super caro, né? Adubo, defensivo assim, e não tem valor assim no comércio, né? Fora que fazia muito mal para a gente, né? Para quem aplicava, né? O projeto ele tem uma equipe de técnicos que estão no campo fazendo assistência técnica individualizada com os produtores rurais aqui do território, fomentando a transição da agricultura convencional para a agricultura agroecológica, ou seja, diminuindo a questão dos insumos sintéticos e introduzindo insumos orgânicos de forma demonstrativa para que o produtor entenda que é possível fazer essa agricultura e ter essa transição de uma forma muito tranquila. O projeto veio numa excelente hora, eliminou, né, o uso de agrotóxico, está sendo muito bom. Os produtos de Parelheiros, eles têm diversos destinos. O primeiro é na porta do produtor, na sua casa. Tem produtores que vendem aqui em vendas locais, tem as cestas, os produtores que formam as suas cestas para grupos de consumo diretos. Muitos produtores fazem feiras também. E também tem as compras públicas. Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, Programa Nacional de
alimentação escolar, são algumas das estratégias que a gente usa com os produtores também para que possam acessar esses programas, além de acessar os mercados privados também, interessados em comprar produtos orgânicos, produtos locais, de qualidade, produtos que a cidade quer comprar. A grande maioria, ou talvez a totalidade da produção local de Parelheiros, ela é consumida pela cidade de São Paulo. E é uma produção que não alcança a demanda de São Paulo. O Instituto Feira Livre tem como missão popularizar o acesso a alimentos sem agrotóxicos. Ser uma alternativa para esses produtores, principalmente aqueles que escolheram produzir numa matriz que seja regenerativa no campo, que não tem escala para acessar redes de supermercados, mas que tem escala para acessar o Instituto Feira Livre. Aqui a gente tem um formato muito específico de consumo. Em cada um dos preços consta preço do produtor. Isso quer dizer que a gente faz questão de que você saiba quanto o produtor cobrou da gente. E isso faz com que ele consiga planejar melhor como que é a lavoura, sabendo que já existe um espaço de comercialização e a gente consegue dizer daquilo que poderia ser melhor ou novos produtos que ele pode desenvolver. Então a gente tem uma troca muito maior até para o planejamento da lavoura. Comprar de Parelheiros e da Cooperapas, que é a cooperativa existente no sul de São Paulo, é muito legal. É muito diferente do modelo de compra que os outros restaurantes têm. O Rutela é um restaurante situado na Vila Madalena, em São Paulo. É um restaurante que eu gosto de falar que é comida de produto. Quem dita o que está no prato não sou eu. Não sou eu que ligo para o agricultor e falo, ó, preciso de morango, de framboesa e de cogumelo shiitake. É um caminho inverso. Eles mostram aquilo que eles estão produzindo. A partir daquilo que eles estão produzindo, a gente vai montar o nosso menu, o nosso cardápio. A Do Local é uma empresa de delivery de comida saudável, orgânica, que vem de uma produção familiar e é preparada por mulheres empreendedoras em Paraisópolis. Os pedidos para os agricultores de Parelheiros são feitos a partir de uma lista dos vegetais disponíveis naquele momento. A gente recebe uma lista 2 vezes por semana, com cerca de 30, 40 produtos, e essa lista é o reflexo daquilo que está sendo plantado. E cada semana é uma semana, cada semana tem um produto novo. As nossas receitas, elas são construídas já com esse conceito, né, de aproveitar o que o agricultor tem no campo, porque isso deixa os orgânicos mais saborosos e mais baratos. A gente tem que mandar o pedido com 24 horas de antecedência, ou seja, eles vão colher aquilo horas antes de chegar no restaurante. Eles chegam em caixas, a granel, fora de plástico. Os legumes, as folhas, as ervas chegam vivas. Você consegue ver, parece que ela tá na terra ainda. E é muito bacana que você sabe que o dinheiro que você está pagando vai para o agricultor. Você vê que tem famílias por trás do alimento. Diferente da maneira convencional que se usa para comprar ingredientes, que você não tem a transparência, você não tem o traceback, você não consegue saber para onde está indo o seu dinheiro, quais são as práticas dessas pessoas. Você vê que a proximidade é ganha-ganha para todo mundo. A gente escolheu mulheres que moram em periferias para serem as cozinheiras da Do Local, para que a gente trouxesse a oportunidade onde ela normalmente não chega. E a gente escolheu a periferia também por ser essa característica de uma cidade grande, da periferia estar muito próxima aos grandes centros de distribuição. Elas são cozinheiras parceiras, elas não são nossas funcionárias, então você vê cada uma delas planejando aumentar a sua cozinha, planejando comprar um eletrodoméstico novo, pedindo para cozinhar mais, acompanhando os seus indicadores de performance. Isso é uma coisa que nunca antes foi permitido para que essas mulheres pudessem sequer sonhar. Transformou a minha vida primeiro fazendo eu descobrir que eu sou uma cozinheira, uma coisa que eu não sabia, essa profissão que eu tanto
estou amando fazer. Eu poder cuidar da minha família, ter o meu próprio dinheiro, poder fazer o que eu quero com os meus filhos. Isso para mim é uma revolução. Você quebra as paredes que fazem ela acreditar que não é para ela ascender economicamente, sair de uma situação de vulnerabilidade financeira e com isso sair de diversas outras vulnerabilidades. Poder estar trabalhando dentro da comunidade com comida orgânica, coisa que não se fala muito, é algo muito positivo e dá trabalho para as mulheres também da comunidade, mães, avós, isso é muito bom. A gente teve um aumento de produtores que eram antes convencionais, que tinham uma agricultura convencional, entrando na transição agroecológica e passando até a serem produtores orgânicos. Então, substituição de insumos sintéticos por insumos orgânicos, redução de pegada de carbono com as distâncias, trabalhando em circuitos curtos de entrega desse produto. Tudo isso são ganhos para o produtor que refletem na permanência no campo e também buscando essa produção mais adequada ao ambiente onde eles estão. Toda a produção sem agrotóxicos, em qualquer espaço de São Paulo que começa uma comercialização, tem demanda latente. Isso por uma razão muito clara, né? A população vem se informando cada vez mais sobre o que consome. E como o Brasil é uma referência mundial da produção de agricultura com agrotóxicos, as pessoas estão mais preocupadas com isso. Então, ao estarem mais preocupadas, o mercado relacionado com alimentos sem agrotóxicos só faz crescer. Você pensar que você está produzindo produtos frescos, produtos de forma orgânica e consumindo esses produtos localmente, isso traz um benefício para todos que estão envolvidos nessa cadeia, né? São Paulo já tem centros de compostagem e esse composto que é produzido nesses centros, ele retorna para o produtor rural. Então assim você fecha esse ciclo virtuoso da economia circular do alimento, que é muito bacana. O pad de compostagem, ele faz parte de uma engrenagem que é fundamental dentro do conceito de economia circular. Nós recebemos os resíduos gerados nas feiras livres da cidade de São Paulo, que são misturados com o resíduo das podas de árvores da cidade também, e essa mistura produz um material que chama composto orgânico, que vai retornar na produção de alimentos que estão no entorno da cidade. Para a cidade de São Paulo, tratar o resíduo orgânico representa uma mudança e uma quebra de paradigma. Com a utilização dos pads de compostagem, você tem a geração em torno de 8 vezes menor de gás de efeito estufa, quando comparado com a disposição de material orgânico em aterros sanitários também. Então, em qualquer plano de governo, em qualquer trabalho de gestão pública, em qualquer processo de evolução das cidades, o tratamento adequado dos resíduos é muito importante e a compostagem é parte de qualquer processo de tratamento adequado de resíduos. Esse projeto ele vem muito nessa linha de ser um ganha-ganha. O benefício é não só para quem está envolvido diretamente na economia circular dos alimentos, como produtor, para o ambiente que esses produtores estão trabalhando e para a população em geral, que não são os agricultores, mas que estão em volta, e para quem está consumindo esses produtos saudáveis. Se a gente quer produzir algum tipo de revolução, basicamente a gente tem que olhar desde a base produtiva até os consumidores, como que a gente faz para produzir uma relação virtuosa em todos os campos, tanto para quem produz quanto para quem consome. É preciso juntar os atores corretos, é preciso articular, pensando quais são as possibilidades dentro de uma cidade do porte de São Paulo, quais são as políticas que precisam ser direcionadas para que isso funcione. É uma revolução possível, sim.